Milhares de aposentados e pensionistas do INSS no Ceará podem ter direito à revisão da vida toda e aumentar o valor do benefício. A informação agora com Carlos Alberto. A publicação do acórdão do STF, Supremo Tribunal Federal, que garante a aposentados e pensionistas o direito de recalcular os valores do benefício, estabelece que todas as ações movidas pelos segurados da Previdência Social com um pedido da revisão da vida toda voltem a tramitar na Justiça. O INSS resistiu ao longo dos últimos anos em reconhecer o benefício, mas a determinação do STF é uma conquista para milhões de segurados que não tiveram incluídos nos cálculos da aposentadoria todas as contribuições feitas antes de 1994, o que pode aumentar os rendimentos de parte dos aposentados e pensionistas. Para pedir a revisão da vida toda, o aposentado ou pensionista deve cumprir os seguintes requisitos: ter contribuído com o INSS antes de julho de 1994, ter se aposentado entre 29 de novembro de 1999 e 12 de novembro de 2019, para que tenha havido a aplicação da regra de transição, que considerava 80% dos maiores salários desde o Plano Real. Ter recebido o primeiro pagamento do INSS nos últimos 10 anos, desde que seja antes da reforma da Previdência promulgada em novembro de 2019. E mais, nos casos em que o segurado pediu revisão nos últimos 10 anos, o prazo é interrompido e volta a ser contado após a resposta do INSS. Caso o INSS não tenha fornecido respostas, o protocolo pode ser usado como prova de interrupção do prazo. Com informações da área da Previdência, Carlos Alberto. Olha, é interessante esse assunto que o Carlos Alberto traz. A gente sempre fala aqui, e o Luzenor fala muito no programa dele, né, sobre a questão da Previdência, porque é o seguinte, para os nossos ouvintes entenderem de vez, o que é esta revisão da vida toda? São os cálculos que o INSS começou a fazer depois de 1999, quando houve uma lei que foi aprovada que dizia o seguinte, que ali, a partir de 1999, a avaliação, não, o cálculo da sua aposentadoria ia ser feito com uma média dos 80% maiores salários do segurado. Ou seja, é a média de 80% dos melhores salários deles, só que posterior a julho de 1994. E aí vem a pergunta, Marcos. Bom, e se eu, antes de 1994, os meus melhores salários estavam exatamente ali, ou parte do meu melhor salário? Esse pessoal foi prejudicado. É óbvio, se eu deixei de contabilizar antes de 1994, de julho de 94, aquele salário que eu contribuía, porque na época era um salário mais alto, o que acontecia? Simplesmente os cálculos de aposentadoria dessas pessoas foram prejudicados. E foi exatamente isso que o Supremo Tribunal Federal reconheceu nesse acórdão. As pessoas têm direito de recorrer. Aí o cuidado que tem que fazer, cada caso é um caso. Ele tem que fazer antes de julho de 1994, quanto era que ele recebia, e até 2019, que quando foi feita aquela novamente, Marcos, aquela reforma da Previdência, que aí foi uma emenda à Constituição, então você tem que estar entre julho, anterior a julho de 1994 até 2019. E cada pessoa é um caso. Então, por exemplo, se você detectar que os seus maiores salários, as suas maiores contribuições foram antes de julho de 1994, então pode ter certeza, é muito provável que você tenha direito a essa revisão de aposentadoria para cima. Agora, tem gente que vai fazer os cálculos e não vai mudar nada. Por isso que cada situação é uma específica. As pessoas precisam antes fazer esse cálculo. Como é que faz esse cálculo? Aí tem que procurar ajuda realmente de um especialista em direito previdenciário, um advogado que entenda disso, porque ele vai fazer esses cálculos direitinho. Hoje existe até na internet algumas medidas lá que você joga e eles calculam e tal. Mas eu não sei se isso eu não acho tão seguro. O correto é você procurar um advogado previdenciário para você ter direito a esta revisão em relação aos seus proventos.